Me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Bom dia! Neste domingo festivo de Pentecostes, saúdo a vocês com a palavra bíblica das senhas diárias deste domingo. Profecia de Isaías diz: ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 12, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. E a palavra que vai estar junto de nós nessa primeira semana de Pentecostes é a palavra de Jesus, conforme Atos 1. Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Com essa palavra, Deus nos acolhe. Nós clamamos e testemunhamos: Espírito Santo, vento misterioso, sopro de Deus, reúne-nos em todas as casas, junta-nos mesmo no afastamento social. Somos teu povo, tua igreja, mesmo distantes, estamos unidos na mesma fé, no mesmo Espírito que nos une em Cristo Jesus. Diz a palavra bíblica: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, todas nós fomos batizadas em um só corpo, e nos foi dado de beber de um só Espírito. Graças demos a Deus, que nos reúne em diferentes lugares e de várias formas, e mantém seu corpo unido mesmo na distância. Por isso, nós celebramos em nossas casas, com nossas famílias, em nome do Trino Deus. Deus Criador, Deus curador e salvador, e Deus Consolador. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quando o Espírito Santo nos toca, nós tomamos consciência de quem somos diante de Deus. Por isso, também, curvamos nossa face e confessamos os nossos pecados. Deus, fonte da vida, tu que nos despertas e nos desacomodas, ouve quando a ti confessamos
Confessamos na tua presença nosso pecado, pecado deste mundo que está doente. A morte nos atemoriza. Ainda assim, não assumimos a nossa responsabilidade coletiva e não vivemos a unidade do corpo como tu o desejas. Nossa vida, nossa rotina foram alteradas profundamente com a pandemia causada pelo Covid-19. Mas ainda não paramos para nos perguntar onde erramos enquanto humanidade. Ó Deus, tu que nos deste a água purificadora do batismo, limpa nosso coração e purifica nossa consciência, para que, livres de preconceitos e cegueiras, enxerguemos a verdade, o caminho da justiça e a saída para a cura, nossa e de toda a terra, de todo o mundo. Perdoa nossa transgressão. Tem misericórdia de nós, teu povo. Amém. A água revigora, restaura a terra árida, restabelece a planta seca. Assim, o Espírito de Deus reanima o que está sem vida, restabelece as forças, faz a esperança ressurgir onde não há mais possibilidade. Paz seja com vocês. Jesus Cristo, disse Jesus Cristo, e recebam o Espírito Santo. Os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Espírito Divino, vem, transforma nossa vida, renova a face da terra e recria a vida onde há tanta morte. Santifica a tua igreja e derrama teus dons sobre todas as criaturas, para que o mundo veja e experimente os frutos saudáveis de uma nova terra, sinais do teu reino. E que tua santa palavra nos anime e nos faça esperançar, pela graça do Senhor Jesus Cristo, que nos prometeu e enviou o Consolador. Amém. Palavra bíblica para este nosso dia de Pentecostes nos vem do testemunho da palavra do apóstolo Paulo, conforme está escrito em 1 Coríntios 1, os versos 3 seguintes. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem do conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas
e para outras dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem dá tudo isso. Ele mesmo dá dom diferente para cada pessoa, conforme Ele quer. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim, também nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Até aqui a palavra do apóstolo Paulo, e o evangelho deste domingo é o evangelho conforme está escrito em João 20, os versos 19 seguinte. E ali na tua casa, ali onde tu estiveres, se possível, vamos nos colocar de pé para ouvir o evangelho. Diz o evangelista: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz seja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Até aqui o Evangelho, e que a palavra seja sempre lâmpada para os nossos pés e luz no nosso caminho, para que andemos em segurança. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, na mesma fé em Jesus Cristo ressurreto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, o amor de Deus, amor cuidador, e do Espírito Santo, Consolador, vento da vida, estejam contigo, comigo, com todas as famílias que celebram nesse dia festivo em sua casa. E aqui da comunidade da Ramada, da sua igreja, do lugar de tantas celebrações, de tanto convívio fraterno, entramos em seu lar, junto da sua família, para celebrarmos a festa de Pentecostes. O sopro missionário de Deus sobre a comunidade das pessoas seguidoras de Jesus. Assim surge a igreja. Pelo vento do Santo Espírito de Deus, ela é enviada ao mundo. É enviada ao mundo com uma missão muito especial: perdoar pecados. O Espírito Santo de Pentecostes faz de nós a igreja do perdão. E onde há perdão, ali acontece a festa da paz, da alegria, da reconciliação. Assim, as pessoas batizadas neste Espírito da vida têm essa missão de expandir, de levar ao mundo o perdão gerado na cruz por Cristo. E para isso recebemos dons diferentes. Cada pessoa, a partir do batismo, está inserido no sacerdócio, no serviço de fé no mundo. Jesus diz, a Sagrada Escritura sopra sobre seus discípulos o Espírito Santo, o Espírito da paz. E nesse Espírito, nós somos enviados ao mundo, Espírito que recebemos no nosso batismo. É Ele
quem nos conduz, nos vocaciona para servir. E nosso testemunho de fé se faz pela nossa alegria em viver comunidade. Movimentar esse corpo que é a igreja na vivência do perdão, da luta pela paz. Igreja tem essa missão de desarmar os espíritos do ódio, da revanche. Esse tempo ímpar que nós vivemos é a possibilidade de fazermos, talvez mais uma vez, a opção por aquilo que realmente edifica, que traz vida. E fazer das nossas vidas, da nossa vida comunitária, dos dons que recebemos, um servir constante e insistente pela paz no mundo. Eu imagino Deus enchendo as suas bochechas e soprando sobre os discípulos, sobre a igreja, sobre nós, esse espírito da paz. E assim nos envia ao mundo para sermos testemunhas da paz, agentes de paz, a igreja do perdão que vive a paz de Cristo. Amém. Agora, nós vamos também ter dentro do nosso culto o vídeo institucional por parte da presidência da nossa igreja para o lançamento da campanha de ofertas para o projeto missionário Vai e Vem. Através dessa campanha, a igreja mantém diversos projetos missionários. Que o Espírito Santo nos motive a nos engajar, a apoiar a campanha Vai e Vem. E nós da paróquia aqui de Condor, que fomos presenteados pela campanha Vai e Vem, com recursos para construir a igreja da comunidade do Pontão, nos sentimos mais ainda animados para nos engajarmos nessa campanha de Vai e Vem. Que muitas mãos e muitos dons e talentos possam ser colocados neste servir. Amém. No dia da Ascensão, Jesus prometeu para as pessoas que o seguiam: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. No dia de Pentecostes, a promessa se cumpriu. O Espírito Santo veio e assim nasceu a Igreja Cristã. Por isto, Pentecostes é considerado o aniversário da Igreja. E a ISLB é a Igreja Cristã de confissão luterana e fruto da ação do Espírito Santo. Este é um dia de festa para nós. Pela ação do Espírito Santo, pessoas diferentes se reúnem e fazem parte do mesmo corpo de Cristo. No corpo de Cristo, aprendemos, ensinamos, oramos, louvamos, servimos. Assim é a ISLB. Pessoas diferentes unidas pelo Espírito na mesma fé e no mesmo objetivo. A ISLB é formada por 18 sínodos e está presente em todas as regiões do Brasil. Temos sínodos que abrangem diversos estados. Em alguns casos, a distância entre paróquias passa de 1.000 quilômetros. Outros sínodos são geograficamente pequenos e as pessoas conseguem se reunir com mais facilidade. Alguns sínodos têm mais membros, outros têm menos membros. Alguns têm condições financeiras melhores, outros precisam de auxílio. Somos diferentes, mas o mesmo Espírito e o mesmo batismo nos unem. No ano passado, tivemos muitos encontros presenciais na ISLB, cultos, estudos bíblicos, grupos, reuniões, palestras, seminários. O Espírito Santo nos movia para realizar diversos trabalhos. Neste ano, houve poucos encontros presenciais.
Cancelamos atividades porque precisamos do distanciamento social para conter a pandemia de Covid-19. Mas o Espírito Santo continua agindo e nos movendo. Agora experimentamos comunhão de outro jeito. No distanciamento social, o Espírito Santo nos move para encontrar novas formas de viver a fé e ajudar as pessoas. Sim, o Espírito continua agindo. Na Igreja Luterana, nós reconhecemos que o Espírito Santo é concedido no batismo. Nós somos pessoas batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isto, Martim Lutero escreveu que o batismo é um banho do novo nascimento no Espírito Santo. A ação do Espírito Santo promove amor, alegria, paz, bondade. Pela ação do Espírito Santo podemos testemunhar e viver em comunhão. Uma das formas de testemunho acontece no apoio à campanha Vai e Vem. Através dessa campanha, mantemos diversos projetos missionários. Que o Espírito Santo nos motive a apoiar a campanha Vai e Vem. Pedimos que o Espírito Santo nos mova para agir em solidariedade com as comunidades fragilizadas e com as pessoas em necessidade. Não podemos esquecer das milhares de vítimas desta pandemia. Não podemos esquecer das pessoas que não têm emprego e daquelas que arriscam a vida porque precisam trabalhar. Não podemos esquecer das pessoas que sofrem violência no lar e daquelas que não têm casa para morar. O Espírito de Deus é espírito profético que denuncia o pecado, a violência, a ganância, a destruição da criação divina. Pelo Espírito não podemos nos calar diante das injustiças. Num tempo de mentiras, clamamos: Espírito Verdade, em nós vem habitar. Num tempo de sofrimento, clamamos: Consolador querido, ampara-nos na dor. Porque fomos batizadas e batizados, clamamos: ó, faze que anunciemos ao mundo o teu fulgor. Nosso objetivo na IACLB é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, viver o Evangelho, promover a paz, a justiça e o amor. Que o Espírito Santo nos permita permanecer firmes nesse objetivo. Ó Santo Espírito, dá-nos fé, firmeza, vigor. Abençoado dia de Pentecostes. Agora, após ouvirmos e assistirmos o vídeo, então queremos nos colocar em espírito de oração. Amado Deus, neste domingo de Pentecostes, te agradecemos pelo envio do teu Santo Espírito à Igreja, Espírito que não deixou nos permanecer no isolamento durante o distanciamento social, mas despertou-nos como Igreja para tantas ações missionárias em meio a essa pandemia. Tantas mãos se colocaram a serviço, seja na costura, seja na doação de alimentos, seja no ouvir, seja no socorrer, seja no cuidar. Agradecemos-te, ó Deus, pelo despertamento de dons nas diversas áreas e profissões, de modo que muitas pessoas estão se colocando a serviço de quem sofre nesse tempo de pandemia. E intercedemos, Senhor, pelas pessoas que estão doentes. Intercedemos por um governo justo e sensível às necessidades e dores do povo que sofre com a miséria, com a fome, com a falta de empregos, enfim, também com a pandemia. Intercedemos a Deus pelo teu Santo Espírito para consolar as pessoas enlutadas. Senhor,
acompanhe a nossa igreja, todas as igrejas do mundo, pela sua missão em meio a esse tempo que vivemos. Recomendamos a Ti, Senhor, as pessoas demitidas dos seus empregos, todas aquelas que sofrem sob o desemprego no mundo. Pedimos pela ciência a serviço da vida e pelas pessoas que trabalham na área da saúde. Ó Deus, envia Teu Santo Espírito, dá a todas a sabedoria. E a todos nós, ó Deus, discernimento nesse tempo que vivemos, para que haja sempre entre nós testemunho de fé, de vida, consolação, perdão, alegria de viver. Tudo mais nós incluímos na oração que juntos oramos, as palavras de Jesus Cristo, que diz e nos anima a dizer e orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Vamos, e que a energia revigoradora do Espírito Santo nos acompanhe na nossa lida diária e nos transforme. Que a sua bondade nos guie, que os dons despertados em cada pessoa batizada nos fortaleçam e nos enviem para o mundo, com o desejo de servir na missão de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que nos deu o Espírito Santo, vamos com a sua paz e vivamos em alegria ali onde nós estamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança deste chão brotou, e um povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor.